O espírito ele é muito sensível, extremamente sensível. Um dia alguém perguntou por que Isá, eu acho que foi Isá, aquele que segurou a arca quando ela caiu, Uzá. E ele, aquele homem, ele foi tentar salvar aquilo que era o símbolo da presença de Deus, e ele morreu na hora, naquele tempo. Tão grande era a sensibilidade do espírito. Quanto mais perto, mais rápido o juízo. Ele não sabia, mas ele não podia fazer aquilo, por mais boa intenção que ele tivesse. Ele não podia, era um sacerdote só que podia. Então, amado, entenda uma coisa. Os processos de Deus são de Deus. Você não pode remendá-lo, nem eu. Vai dar errado. É da forma dele. Nós aqui no Amigos de Fé, nesses cerca de 16 anos, começamos com 3 homens. Alguns valiam por 2, mas nós sempre procuramos colocar os princípios e os processos de Deus. Porque Deus se move pelos seus princípios e não por aquilo que eu quero. Nós estamos nesse ano num propósito muito grande que Deus colocou no meu coração e alguns talvez ainda não entenderam totalmente, mas vão entender ao longo da caminhada. Nós sempre estávamos muito atentos e preocupados para expor o Amigo de Fé lá fora. Então a gente fazia eventos, fazia mais vencedores, fazia várias coisas. Foi bênção, mas o Senhor chegou e disse: eu quero que você cuide de quem vai. Eu vou enviar. E muitos que estão aqui hoje, nesses 16 anos, talvez seja a primeira vez que veio, foi esse ano. Porque Deus chama também vocês para se juntarem a nós nesse processo. Então nós começamos esse ano com um movimento que nós chamamos de conversa franca, cara a cara, conversa franca com homens. E foi um período em que Deus permitiu que muitos se libertassem de cargas de culpa, de pecados que traziam há muitos anos e estão livres. E agora iniciamos um outro passo no mesmo processo, no mesmo objetivo. E eu estou falando isso porque tem muitos que visitam hoje pela primeira vez, que é estudar um tema muitíssimo desafiador e que muitos fogem, porque requer compromisso e a carga é desafiadora. E nós estamos falando sobre esse livro aqui, O Lugar Mais Seguro da Terra. Ele é só uma referência. Eu vou usá-lo, mas não vá pensar que eu vou falar linha a linha dele, que não vai ser assim. Mas aqui nós estamos estudando sobre uma comunidade que não é só um ajuntamento de pessoas, às vezes crentes de muitos anos, ou crentes recentes, ou que vieram de outras igrejas que já sabem tudo da Bíblia, que tem muito versículo decorado, como eu tinha, e tenho 500, 600 versículos decorados, mas não sabia quem era o Filho de Deus. A gente aprende que santidade não é o tanto de versículo que eu sei decorado, nem o tanto de livro que eu li. Santidade é o tanto que Deus tem do teu coração. Santidade é o tanto que eu já entreguei para Ele. E disse: eu sacrifico isso aqui para ti. Para o Senhor ser Senhor da minha vida. Sempre no nosso coração vai haver um lugar ocupado. A ocupação principal era de Deus na minha vida e na sua. A gente sempre acaba colocando algo que se torna o primeiro na nossa vida. Isso se chama idolatria. Idolatria foi o pecado que levou todo o povo de Israel a 70 anos de cativeiro. Depois que eles disseram: não temos mais ídolos, não temos mais ídolos. E aí lá em Ezequiel, Deus diz: vocês têm ídolos no seu coração, no seu negócio, seu prazer, às vezes até o seu ministério é seu ídolo. Deus não divide a glória dele com ninguém.
Então nós estamos aprendendo a relacionar com Deus para que nós possamos nos relacionar bem uns com os outros. Semana passada nós começamos, coloca lá o primeiro, eu vou fazer uma rápida revisão, bem rapidinho mesmo. O primeiro capítulo falava sobre, pelo amor de Deus, não pense que vai ser fácil. Pode passando aí. Eu falei de um ponto muito importante sobre a jornada da vida cristã. Passa mais um pouco. Eu falei sobre esse negócio aí que nós inventamos. Vamos até patentear. O nome dele é maturinômetro. O que é isso? Seria um instrumento para medir a nossa maturidade. Não existe nesse negócio. Igual o nosso de maturidade aos olhos de Deus, na nossa vida espiritual, ou na nossa finança, na nossa pureza, no controle da nossa ira, nos nossos relacionamentos. A gente falou um pouquinho sobre isso, pode passar. E eu disse que a gente não tem, muitas vezes, muita direção na nossa jornada se nós não tivermos um alvo, uma referência. E aí nós explicamos que a nossa referência a quem? Jesus. Referência de homem é Jesus. Pode passar. E que nós, num determinado momento, não vamos ver como vemos o imperfeito, porque Jesus vai nos levar a ver o que é perfeito através dele. Pode passar. E aí nós falamos sobre essa promessa, que nós o que somos filhos de Deus, e que ele ainda não mostrou que seremos quando Cristo vier. Então a nossa visão é sempre de futuro. Porque há algo para nós, meus amados, muito maior do que qualquer coisa que seja o máximo que você consiga aqui. A eternidade é incomparável. Nós falamos que na igreja a confusão deveria ser o lugar mais seguro. Eu já tive gente que saiu do ministério aqui porque não gostou de uma coisa que eu falei. Eu só vim saber depois. Eu nunca falo nada aqui para ser direto para alguém, nunca. Nunca falo. Não é assim que Deus fala. Eu estou sabendo que o pastor divino, então agora eu vou pregar e hoje eu vou dar uma surra nele lá do púlpito. Isso não é de Deus. Mas às vezes Deus dá a surra e eu não estou nem sabendo. Depois o cara acha que foi eu que falei. Mas quando nós entramos nessa confusão, você tem uma oportunidade de quê, meu amado? De achar a verdade. Há sempre uma verdade. Há uma única verdade. Não são várias verdades. Há uma verdade. Nós falamos sobre isso, então, né? A igreja, os decepcionados, os confusos, e a comunidade espiritual, que é o que eu desejo que nasça em nós. Pode passar. Pode passar. Aí nós falamos sobre os fundamentos, né? Aí no Salmo 1, que quando o fundamento... Olha lá. Pode passar um pouquinho mais. Aí. Aqui é o versículo 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Nós falamos que os fundamentos estão sendo destruídos. E que a gente precisa se apegar num referencial. Está difícil, né? Um referencial. Por isso que Jesus é o referencial. Você não vai achar um pastor perfeito. E eu tenho dito que eu não coloco a minha confiança em você, assim, esse cara, o Heraldo nunca vai errar. Porque eu sei que o Heraldo pode falhar. E se ele falhar, eu tenho que amá-lo. Porque se eu não falhar, mesmo não falhando, eu não sou melhor do que ele. Pode passar, queridão. Pode passar. A gente fala aí sobre os fundamentos abalados. E essa questão da vergonha. Muitos de nós estamos com vergonha de dizer quem nós somos. A gente tem vergonha de ser honesto. Vergonha de dizer que eu falhei. E quando a gente não faz isso, a gente permanece preso. A gente carrega uma aflição, uma dor, uma ferida. Lembra que eu falei de um livro, o livro He em inglês, ele. Que todo homem tem uma ferida e alguém escreveu sobre isso.
E acha que ele vai resolver essa ferida da profissão. Não, ele vai achar uma donzela, essa donzela vai mudar a vida dele. Diz, não, não é a donzela, eu tenho que conquistar um palácio. E aí ele trabalha e constrói uma bela casa, mas a ferida está lá. Essa ferida do pecado, só Jesus conserta. Falamos disso também. E falamos aí da comunidade espiritual, que na hora da dor, nós deveríamos ter um ambiente seguro para tratarmos uns aos outros. Esse autor, ele cita sempre um outro autor que eu gosto muito. Pode passar para de hoje, gente boa. Que é o Henry Nouwen. Eu li o livro desse cara em 2007, a primeira vez que eu li um livro dele. Transformando meu pranto em dança. E eu chorava mais do que lia. Ele não vive mais. Pode passar. É a de hoje, gente boa. E cada capítulo ele traz uma citação do Henry Nouwen. E na de hoje, a citação é assim: eu amo a igreja. Não quero escrever sobre a igreja como um problema, uma fonte de conflito, um lugar de controvérsia, mas como o corpo de Cristo para nós. E agora? Portanto, amado, o corpo de Cristo, a igreja, deveria de fato ser um lugar seguro. Mas eu entendo que todos nós estamos numa caminhada, numa jornada rumo a Deus, rumo ao céu. E como nós queremos trabalhar uma comunidade espiritual e não só um ajuntamento de pessoas, nós precisamos permitir sermos guiados pelo Espírito. Pouco se fala sobre isso, porque isso não dá muito ibope, isso não impacta muito nas ministrações. Às vezes é até cansativo. Mas, meus amados, se não tivesse o Espírito, certamente nós não existiríamos mais. O Espírito consola, instrui. O Espírito convence. O Espírito auxilia. Especialmente o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis na presença do Pai, porque a gente não sabe nem sequer orar como convém. Pode passar o próximo. Então, nós precisamos viver uma vida no Espírito. Quando você vive a vida no Espírito, o que você tem é conduzido pelo Espírito para honrar o Senhor e para trazer resultado no reino. O teu intelecto, o teu dinheiro, a tua força, as tuas habilidades, o teu negócio, a tua profissão. E é assim que a gente constrói uma comunidade espiritual com o Espírito. Quando Jesus começou o ministério dele, ele recebeu o quê? Ele recebeu o Espírito. Hoje nós meditamos sobre isso no devocional. Quem meditou? Quem leu o devocional? Foi perfeito. Vocês notam que o Espírito está conduzido até os devocionais, tudo com o mesmo propósito. Quando Jesus foi batizado, ele orou. E quando ele orou, ele recebe o Espírito. Quando você ouviu a palavra de Deus e você decidiu seguir Jesus, você disse: Jesus, vem fazer morada na minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. O Espírito veio habitar em você. Estão ligados ou não? E quando o Espírito veio habitar em você, você nasceu de novo. E esse novo nascimento vai começar um processo de transformação na tua vida, no teu comportamento. Então, a igreja deveria ser uma comunidade que vive guiada pelo Espírito. Paulo chama isso de regenerados ou gerado de novo. Houve até uma discussão
com um jovem que ele disse, mas Jesus, como que um homem velho pode nascer de novo, voltando para o ventre da sua mãe? Ele disse, não é nada a ver com isso. Você vai nascer de novo na fonte onde Deus habita, que é aonde? No Espírito. Então, o ajuntamento que tem acontecido na nossa igreja, que nos amigos de fé, deveria ser um ajuntamento de homens espirituais. Porque nesses encontros, o Espírito, através de mim, através do louvor, através de uma outra pessoa, vai trazer instrução, vai trazer alívio, nem que seja momentâneo. Porque, como eu falei, encher do Espírito não é algo que você se enche e fica cheio o resto da vida. Quantos aqui, no passado, quando viviam no mundo e bebiam, conseguia beber uma única vez só e ficar bêbado o ano todo? Conseguia, Zeca? Você tem que beber todo dia, gente boa. Não é? E como é que a gente faz para se encher do Espírito? Falei para mim. Bebendo todo dia. Estão ligados? Então, a dinâmica da igreja, quando o Espírito age, é aquilo que está acontecendo aqui. Não sou eu. Não é o louvor. É o Espírito. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele é bem-vindo entre nós. E é aí que nós conseguimos abraçar, compartilhar, às vezes abrir o nosso coração, contar a nossa vida. E o Espírito vai guiando tudo e vai trazendo cura. Isso aqui é uma igreja que traz segurança. Mas e qual é a igreja que não traz segurança? Ou aquilo que não é igreja? É a igreja onde não há mover puro do Espírito de Deus. Há sempre um estímulo emocional, com som, com música, com luzes, com isso, com aquilo, para mexer com a gente. Mas quando o Espírito não precisa disso, estão ligados comigo? Porque ele vai conduzir. Ele vai movendo. E quando isso acontece, nós vamos ficando vulneráveis. Vulneráveis. É ser vulnerável para o Espírito. É bom quando nós falamos a verdade com simplicidade. Eu aprendi, amados, eu sempre fui um cara muito desconfiado. Muito. Se eu chego num lugar, eu acho que eu podia ser um bom policial. Porque naturalmente eu faço isso. Se eu chego num lugar que eu vou comer, eu sempre fico sentado para frente da porta, nunca de costa. Eu não tive nenhum treinamento, mas eu sou muito desconfiado. Isso me atrapalhava um pouco na minha fé. Mas depois eu tive essa vulnerabilidade de eu ser desconfiado, era uma oportunidade para eu aprender a confiar naquele que protege. Você não abre mão de eu ficar olhando a porta. Então, quando nós somos tocados pelo Espírito, nós ficamos vulneráveis. E essa é a oportunidade de o Espírito tomar áreas ainda que ele não tomou na nossa vida. E nos torna um homem cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Eu gosto muito do que Paulo diz em 1 Timóteo 1,15. Ele diz assim: esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E sabe o que ele diz em seguida? O que ele diz em seguida? Vamos ler junto? Paulo falou isso. Ele não disse dos quais eu sou um deles. Ele veio salvar o pecador e eu sou um deles. Ele disse, eu sou o pior de todos. Na comunidade espiritual, quando o Espírito conduz, você pode dizer isso e ninguém vai te recriminar, mesmo sendo Paulo.
Porque ele fala, conduzido pelo Espírito. Mas se nós encontrássemos nesse dia um crente desconectado do Espírito, ele ia dizer: Paulo, o pior dos pecadores? Não acredito. Domingos eu achava que o Paulo era certinho. Mas ele falou que ele é o pior dos pecadores. Misericórdia, já não fazem mais apóstolo como antes. Não era? Mas um vulnerável igual eu, você diria assim: eu também sou desse, o pior de todos. Os vulneráveis, amados, eles são fortes, eles são autênticos, eles são corajosos. Eu aprendi com Deus, num certo momento da minha história, que eu não posso decepcionar o Senhor. Isso não é uma escolha minha, decepcionar. Eu não posso, simples. Então, quando eu vejo que eu erro, eu tenho que corrigir rápido, pastor Divino. Eu preciso resolver rápido, até aquelas mentirinhas de nada. Porque ele é muito sensível. Ele é muito sensível. Um dia eu estava com um líder, um pastor. Eu me relaciono com muitos pastores de diversas denominações, assim como também o pastor Divino. E um dia esse pastor tinha marcado uma situação comigo. E outra pessoa chegou e ele disse: eu disse, olha, o fulano de tal perguntou por você. E ele disse: rapaz, o fulano, ele me ligou, ia sair com ele, mas eu nem falei nada. Depois eu falo com ele, eu digo: não faça isso não, fale agora. Fale agora com ele. Ele pode ficar magoado. Ele pode se sentir rejeitado, ele pode um monte de coisa, e Satanás pode tomar isso e criar um desgaste entre vocês. Ligue para ele. Diga a verdade, a sua razão. Você lembrou agora, que você lembrou. Fale a verdade. Porque o Senhor está olhando. Ele não se aparta de ti. Você sabe, no Antigo Testamento, Charles, isso era tão sério, que aquele povo viajando pelo deserto, Deus instruiu a Moisés dizendo para eles que entre as tuas armas tenha uma pá, para que quando você se agachar, você enterrar o que você defecar, porque eu ando no meio do povo de Israel e eu não quero encontrar sujeira. Você imagina isso? Está lá, procure. Deus, ele quer ver limpeza em nós. Enquanto você não for vulnerável para manter a sua vida limpa, o orgulho está no comando. Os vulneráveis dizem como Paulo: Jesus morreu para salvar os pecadores. E eu sou o pior. Estão ligados? Eu entendi e tenho entendido assim, amado, que nós fomos criados para a glória de Deus. Se o casamento está dando errado, a sua esposa não está vendo a glória de Deus na sua vida. E vice-versa. E mesmo que muitos de nós tenhamos tido falhas como marido, como pai, eu falei muito como pai, e muitos não se sentem confortáveis, talvez alguns estejam vivendo essa questão de divórcio, de separação. Muitos talvez carregam uma culpa porque não tem com quem descarregar na igreja. Vamos saber. Ele ainda não é vulnerável o suficiente. Um certo dia, eu falei para um homem que estava
nesse processo de separação. Eu falei para ele assim, cara, normalmente quando a mulher faz isso, o que o mundo faz? Arruma outra mulher rápido. É ou não é? E o crente, o que faz? Eu falei para essa pessoa, meu irmão, se apaixone por Jesus. Ele pode mudar tudo. Ele pode alterar. Ele pode tratar tanto a você que a sua esposa vai dizer, eu não posso perder esse homem. Ele é um presente de Deus. Então, amados, quando nós passarmos a glorificar a Deus, Romanos 11, 36, depois você põe aí. Nós vamos edificar a vida do outro, do seu filho, da sua esposa. Aí você diz, pastor, você está dizendo que não vai ter problema? Não, não estou dizendo isso. Mas você vai consertar rápido. Você vai consertar rápido. Romanos 8, 36. E quando, queridos, nós, aí, como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levados para o matadouro, mas, em vista de todas, 11:36, querido. 11:36. Eu notei que está errado. Querido, Jesus, Ele deve ser o nosso referencial. Você não tem como seguir a Deus sem olhar para Jesus. Não vai existir, Luciano, comunidade espiritual. Vai ter só o ajuntamento. Aí a gente vem, louva, chama o Beto para cantar, o Miqueias para tocar, o Charles, né, para cantar. Mas é diferente porque o Espírito não vem. Porque a presença do Senhor não foi manifesta. Olha o que fala aí Romanos 11, 36. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele, são para ele. A ele seja toda a glória para todos sempre. Amém. Então veja, tudo que você faz tem que ser para a glória de Deus. Tudo que foi criado é para a glória de Deus. Quando você entender isso, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar radicalmente. Porque Jesus realmente passa a ser um referencial. Muitas vezes na história dessa situação de aconselhamento, de casamento, de separação, eu mesmo já usei dessa estratégia. A gente quer fazer uma dinâmica, fazer isso, fazer aquilo. Mas quando nós simplesmente nos colocamos no lugar daquela pessoa e amamos como Jesus amaria, esse é o melhor processo de transformação. Olhe o que diz Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Gente, eu falei no começo que Deus se move por seus princípios, não falei isso? Jesus é o cumprimento deles. Adão falhou, Jesus não. Então, se o nosso objetivo maior deve ser igual a Jesus, é aí que nasce a comunidade espiritual, é aí que você vai sentir o alívio que o homem não pode dar, que o psicólogo não pode dar, que o psicanalista não pode dar, e nem o pastor. Muitos chegam comigo e dizem, pastor, eu estou numa luta com a minha família. Eu sempre penso, essa luta é uma oportunidade para Jesus se manifestar na vida dele. E as pessoas veem que ele é diferente. A gente às vezes, digam se não é verdade, quer uma solução rápida, que o pastor tem uma resposta, que tem aquele negócio do eureka, um negócio assim que, é isso, está resolvido. Não é assim que funciona. O objetivo é maior, é chegar à estatura de Cristo, é parecer com Ele.
andar como Ele. E para isso, amado, a gente tem que ter um coração submisso. Eu gosto muito do texto que fala em Hebreus 4, 12 e 13. Dá para achar aí? Hebreus 4, 12 e 13. Isso, garoto. Que ele fala sobre a palavra. O que é a palavra? A palavra é Jesus. A palavra é Jesus. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e majestade. João fala isso. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então eles viram. E a palavra, como o Hebreus explica, a palavra, vamos ler junto? Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a alma e o espírito. Onde é isso? Vamos lá? Entre a junta e a medula. E nada em toda a criação está o quê? Escondida de Deus. O que mais? Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos. E é a Ele que prestamos contas. Estão ligados agora? É forte, né? Você consegue esconder de Deus se você estiver namorando com pornografia, ou traindo a sua esposa, ou enganando o seu patrão? Ou burlando nos seus negócios? Aos olhos de Deus, nada se esconde. Eu não sou perfeito, mas eu vou falar para vocês, eu busco a perfeição, porque Jesus é meu referencial. Eu posso falhar com você, mas se eu perceber, eu vou corrigir rápido, porque Ele viu. Gente, não tem como. Sabe aquele ladrão que rouba rapidinho, que o cara diz, cara, eu nem vi. Deus viu. Então, se você quer ser um homem referencial, um homem como Jesus, resolva rápido as coisas que estão erradas na sua vida com Ele. Seja vulnerável diante dEle. Como é que você vai ter essa mente de Deus, essa mente de Jesus? Eu sei, amado, que vai acontecer. O reavivamento desse tempo é muito maior do que o reavivamento de Pentecostes. Essa promessa está lá em Joel. É muito maior. Olha o que Hebreus 4, 12 e 13 diz. Hebreus 4, 12 e 13. Aliás, perdão. Hebreus 8, 10. Perdão. Hebreus 8, 10. A parte B. Eu quero só a parte B. Vocês podem ler. Deus diz assim: porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei seu Deus e eles serão o meu povo. Quando nós pensamos como Deus, pastor Divino, isso eu não digo que é antes do reavivamento, tem que vir o reabibliamento. Bíblia. Mente, lavando. Quando eu era muito jovem, porque eu ainda sou jovem, né? Eu aprendi cedo que uma coisa que Satanás quer sujar é a tua mente. Ele usa muito os teus olhos para isso. Teus olhos têm que ser santos. Então, quando você vê uma pornografia, um filme imoral, sexo explícito, sexo grupal, sexo entre pessoas do mesmo sexo, Satanás está alimentando o teu homem carnal. Sabe como é que você vai limpar isso? Bíblia. Efésios 6 diz que nós devemos nos lavar pela palavra. A lavagem da mente só vem pela palavra. Por isso que Paulo fala que você precisa o quê, gente boa? Renovar a sua mente.
Renovar a mente, ele fala que você não deve se conformar com o mundo. Então, para onde o mundo, se o mundo vai para cá, vem para cá. Sai dessa. O Senhor está vendo. O teu alimento espiritual tem que ser diário. Lembra, até o bêbado, para permanecer bêbado, tem que se encher de cana. Então, amados, viver no Espírito é ter um compromisso profundo com Deus. É se envolver na comunidade onde o Espírito é o centro. Pode passar o próximo. Sabe, quando Deus nos deu essa visão de um amigo de fé, que ninguém queria, não era nada, era difícil. O Senhor me provou muito com isso. Ele me disse que nós tínhamos que trabalhar essas 4 palavrinhas aí, olha. Amizade com Deus e um com o outro. Com Deus e um com o outro. Conhecimento. Conhecimento da palavra. Homens preparados, que sabem manejar bem a palavra. Fé. A fé vem pelo ouvir da palavra. Isso vai gerar o quê? Atitude de Cristo em nós. Faz sentido ou não? Atitude de Cristo em nós. Então, amado, quando nós estivermos na igreja, que nós acharmos os aflitos, os fracos, os vulneráveis, nós vamos ver que são esses que o Senhor quer. É esses que Ele vai tornar em mais que vencedores. Eu não vou falar do outro capítulo. Apesar dele estar pronto aqui. Mas eu quero tirar esses últimos minutos e pedir para você pensar em tudo isso que nós falamos aqui hoje. Você é a igreja. Você é a igreja. Que tipo de igreja você tem sido? A igreja vulnerável, como diz Paulo. Eu reconheço que eu sou o pior. Ou aquela igreja que esconde tudo. Ninguém sabe que eu... Ei, lá na igreja eu sou um cara. Lá no meu trabalho eu sou outro. Lá em casa eu sou outro. Hoje nós estamos diante de uma realidade, de uma escolha. De nos mantermos sendo esse tipo de homem que temos sido até aqui. Ou se nós queremos mudar o referencial. E ter Jesus como a nossa meta. O varão perfeito. Aquele que foi provado em tudo e não pecou. Ele disse que nós devemos fazer como ele fez, segui-lo. Mas ele disse, se alguém pecar, há um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para purificar de toda injustiça. Satanás se move pela injustiça. Ele se move pela injustiça. Injustiça é tudo aquilo que vai contra a justiça de Deus. É todo tipo de pecado que vai contra a justiça de Deus. Porque se você peca, você abre a brecha para ele agir. Se você confessa e deixa, você alcança misericórdia e abre a brecha para Deus te proteger. Então hoje você está aqui ouvindo essa palavra. Você não veio aqui por acaso. Deus quer consertar contigo hoje. E se alguém aqui diz, eu reconheço que eu preciso de mudança na minha vida.
Fale com Deus agora. Comece a acertar com Ele. Peça perdão. Como Ele ensina que se confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Seja sensível ao Espírito. Se Ele está tocando, não rejeita. Ouça o que eu estou lhe falando. Seja vulnerável agora para Ele. Seja vulnerável. Ninguém aqui vai te julgar. Todos somos pecadores. E Deus diz: hoje é um novo tempo, um recomeço. O que Deus tem para te oferecer é muito mais precioso, valioso, glorioso do que o mundo está te oferecendo.